Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 21 de abril, celebramos Santo Anselmo. Nosso santo de hoje nasceu no ano de 1033, em Aosta, no norte da Itália. Sua família era uma família nobre, seu pai principalmente era um homem muito rico, ligado aos grandes governantes da época na Itália. Quando Anselmo tinha mais ou menos 15 anos de idade, sua mãe morreu. E o seu pai tinha o desejo de que ele fosse uma espécie de sucessor do pai, nos negócios da família, nos contatos políticos, que se tornasse uma pessoa brilhante aos olhos da sociedade. Porém, Anselmo, ele tinha uma inclinação muito mais forte para a vida intelectual. Gostava dos estudos, buscava a sabedoria, não era nessa época ainda um grande cristão, nada disso, longe disso, aliás, mas queria a verdade, queria buscar o conhecimento verdadeiro. O pai não deixava que ele se dedicasse totalmente aos estudos. Isso exigiria que Anselmo fosse estudar no mosteiro, que eram os lugares onde o conhecimento verdadeiramente estava, e o pai não queria isso para ele. Então Anselmo, que tinha uma personalidade muito dócil, muito tranquila, ele foi obedecendo o pai, mas nunca sentindo prazer no luxo, nas festas, nos banquetes, na riqueza. Nada disso alegrava o coração de Anselmo, nada disso o preenchia. Até que ele decidiu fugir, abandonar tudo, abandonar a sua herança, os seus títulos, o futuro brilhante na concepção do pai. E ele fugiu num burrinho e levando um servo, o empregado da família, para ajudá-lo. Somente isso. E ele fugiu querendo ir para um mosteiro para estudar, porque era esse o desejo do coração dele, encontrar a verdade. E aí ele passou por vários lugares, passou por Borgonha, passou pela França, e na França ele parou na Normandia, que fica no noroeste da França. Lá na Normandia ele conheceu um monge muito sábio, muito santo, chamado Lanfranco, que também era italiano. E Lanfranco acolheu Anselmo no mosteiro e ali Anselmo passou a se dedicar muito ao estudo. E aos poucos, à medida em que ele ia se aproximando da verdade, ele foi aprofundando a sua experiência com Jesus Cristo. Ele mesmo quis se dedicar ao estudo mais aprofundado da religião. Em pouco tempo, ele concluiu os seus estudos teológicos, foi ordenado sacerdote e, de forma completamente extraordinária, poucos anos depois, ele foi eleito abade daquele mosteiro. Como abade, no primeiro momento, ele se dedicou muito à pregação, à evangelização da região da Normandia. Levou muitas pessoas, de fato, à conversão, estando à frente desse trabalho de evangelização. Num segundo momento, ele passou a se dedicar muito à reforma da vida monástica. Ele acreditava que havia uma série de aspectos no mosteiro que precisavam ser renovados para que o mosteiro fosse uma espécie de celeiro de santos. Ele, na época, Santo Anselmo, por conta da sua grande sabedoria, era um homem muito culto. Ele exerceu grande influência no mundo acadêmico, de forma que ele chegou a ser considerado por muitos como o criador da ciência teológica no mundo ocidental. Tamanha foi a importância dele, não só nessa época, mas também durante os séculos seguintes da Idade Média. Aliás, por conta dos seus escritos, da sua sabedoria, ele foi oficialmente reconhecido como doutor da Igreja pelo Papa Clemente XI, no ano de 1720. Santo Anselmo era muito amigo do arcebispo de Canterbury, que a gente traduz em português por Cantuária, na Inglaterra. Os dois trocavam muita correspondência. E quando o arcebispo de Cantuária faleceu, Anselmo foi eleito seu sucessor. Então ele se tornou arcebispo de Cantuária, arcebispo primaz da Inglaterra, e exerceu esse munus pastoral com grande dedicação. Trabalhou muito pela evangelização dessa região da Inglaterra. Foi um pastor muito marcado pela paz, pela mansidão, pela bondade. Ele tinha uma serenidade extraordinária, especialmente quando ele enfrentava perseguições. E ele foi muito perseguido, principalmente pelos reis Guilherme e Henrique I na Inglaterra. Mas ele era muito sábio e com argumentos que ele apresentava com grande paciência, com grande afabilidade, argumentos muito claros, ele conseguia geralmente desarmar
os seus inimigos e estabelecer momentos de reconciliação, de pacificação, fugir das perseguições. Com isso tudo, continuar evangelizando e levando muitas pessoas à conversão, de modo que foi um arcebispo extremamente sábio, extremamente santo, um grande pastor da igreja da Inglaterra. Faleceu na própria Cantuária, com 76 anos de idade, no dia 21 de abril de 1109. Nos inspiremos na vida desse santo que procurou a verdade, que colocou como grande meta de vida encontrar a verdade. Foi buscá-la no mosteiro, longe da sua casa. Ali acabou encontrando uma verdade muito maior do que ele imaginava. A verdade encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo. E por amor ao Cristo, verdade, ele se tornou com toda a justiça doutor da igreja. Além de tudo, um grande abade, um grande bispo que colocou toda a sua mansidão a serviço da evangelização, sendo um instrumento para passar por cima de conflitos e estabelecer a paz. Santo Anselmo, rogai por nós.